A oração é primordial na vida cristã. Antes da gente começar a falar, eu vou pedir para o irmão Cláudio. O irmão Cláudio está por aí? Orar, né? Mais uma vez, pela família da irmã Noêmia em relação à perca da sua sobrinha, tá? Deus esteja confortando. E também eu quero pedir, você inclua na oração, a cirurgia da irmã Socorro, a irmã Fátima. Quinta-feira, dia 2, ela vai passar por uma cirurgia muito delicada e também devemos orar por isso. E lembrarmos nos nossos devocionais, orar pelos enfermos da nossa igreja e agradecer também por aqueles que já foram operados, né, mas que está ainda em recuperação, tá? Mas a oração específica agora são por essas duas pessoas, aliás, pela família e pela Fátima, que vai estar em cirurgia dia 2, tá certo? Quinta-feira. Irmão Cláudio. Amém. O tema da nossa pregação hoje à noite é, continuando o Sermão do Monte, é vanglória na oração. Tá? Vanglória na oração. O plano de Deus é usar o homem e usá-lo muito mais de qualquer outra coisa. O método de Deus são homens. A igreja está procurando métodos melhores. Deus está buscando homens melhores. O que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismo, de novas organizações ou mais e novos métodos, mas homens a quem o Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas por meio dos homens. Não vem sobre maquinaria, mas sobre homens. Não ungem planos, mas homens de oração. Os versículos 5 e 8, versículos 5 a 8 de Mateus 6, encontramos o segundo exemplo utilizado por nosso Senhor Jesus Cristo
com o fim de ilustrar seu ensino acerca da piedade ou da conduta na nossa vida cristã. A oração é a mais elevada, irmãos. A oração é a mais elevada realização do ser humano. É a sua mais nobre atitude. Nunca um homem se mostra tão grande como quando entra em comunhão e contato com Deus. Ora, se, de acordo com o nosso Senhor, o pecado é algo que nos tem afetado tão profundamente, que mesmo ao atingirmos aquelas elevações espirituais, ele, o pecado, continua conosco, atacando-nos por todos os lados. Aqui, pois, nessas instruções sobre a piedade e a conduta na vida religiosa, na vida cristã, nós encontramos implícita essa doutrina final e neotestamentária, significa do Novo Testamento, da regeneração e da natureza do homem, do novo homem, Cristo Jesus. A melhor maneira de abordarmos o tema consiste em dividi-lo em duas sessões, sendo que a sessão negativa dividiremos em duas partes e a positiva em uma parte. A primeira é a ostentação na oração. A segunda, que é as duas partes negativas, é a repetição na oração. E a terceira é o quarto de oração. Tá? Então vamos prestar atenção em tudo que vamos ouvir acerca da palavra de Deus, por Deus fala através do seu servo. Há uma maneira errada de orar e há também uma maneira certa de orar. Precisamos estar atento a isso para aplicar em nossas vidas de oração, nossa vida de oração. Vamos ler, nós já lemos, mas vamos ler mais uma vez, Mateus capítulo 6, versos de 5 a 8. Esse segundo ensino de Cristo é a oração, mas nós dividimos em duas partes. Hoje é a parte 1. E depois a gente vai falar da parte 2, que é a oração que Cristo vai nos ensinar, ou nos ensinou através da sua palavra. Mas aqui nós vamos ver uma primeira parte sobre oração. Mateus capítulo 6, versos de 5 a 8 diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, ou o galardão. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições ou como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Vamos orar mais? Senhor Deus Pai, diante da Tua presença, todo o tempo, e a Tua misericórdia que se renova a cada dia em nossas vidas, diante do Teu grande amor por nós em derramar bênçãos sobre bênçãos todos os dias em nossa vida, aqueles que reconhecem quem é o Senhor. Tem misericórdia daqueles que ainda não entenderam a Tua palavra, não entenderam a salvação em Cristo Jesus. Usa, Senhor, Teu servo, para falar aos corações esta noite, a esta igreja,
às pessoas que estão nos visitando e venhamos a discernir pelo seu próprio Espírito aquilo que precisamos, que necessitamos da Tua sabedoria para nos regozijar diante da Tua presença e entender que só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem poder para transformar vidas. Só o Senhor nos toca e nos mostra o quanto é importante te servir. Entregamos em Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos a compreender melhor a Tua palavra. Que nós venhamos a aplicá-la em nossas vidas todos os dias, para a honra e glória do Teu nome. Usa Teu servo, Senhor, que necessita da Tua sabedoria em nome de Cristo. Amém. Irmãos, a ostentação na oração. Qual a primeira recomendação para os discípulos de Jesus sobre oração? Qual a primeira recomendação para você, que é discípulo de Cristo, sobre oração? A gente sabe, de acordo com as pesquisas, que cada vez mais oramos menos. Cada vez mais oramos menos. E o tempo está chegando. A gente tem que orar mais. A gente tem que ser ao contrário das pesquisas. Jesus ele vai dizer para não orarmos como os hipócritas. O que é hipócritas? Hipocrisia, nós sabemos que é aquele que faz ou fala aquilo que ele não é, ou aparenta aquilo que ele não é. Hipocrisia seria uma expressão melhor dos aqueles que faziam teatro, que o teatro usava máscaras, e todo o teatro usava máscara naquela época, e a máscara é para mostrar aquele que estava por trás da máscara. Na realidade, a expressão com a máscara era uma irrealidade de quem a pessoa realmente era. Por isso surgiu a hipocrisia. É a expressão de alguém que não é, que não faz aquilo que ele diz ou que ele aparenta ser. Aqui, a sua falha essencial é que ela se volta para dentro de si mesma, essa pessoa. E aí o Senhor Jesus vai nos orientando. Há uma concentração naquele que está orando, ao invés de concentrar-se naquele para quem a oração está sendo dirigida. Então, o homem está orando, mas ele está orando direcionado para ele, não para Deus. Esses são hipócritas. Essa é a dificuldade. O Senhor nos mostra de uma forma extremamente prática e incisiva, quando Ele disse, versículo 5, e quando orares? Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Qual é o princípio dessa declaração? Mais uma vez, o Senhor Jesus assume que seus discípulos oram. Quando orais, então Ele já está dizendo, vocês vão orar, mas quando vocês orarem, não faça dessa forma. Jesus está dizendo para nós, quando vocês orarem, quando nós orarmos, não faça dessa forma. Então subentende-se que isso é uma prática natural de um cristão, de um discípulo de Cristo, orar. Mas ele proíbe a oração de hipócritas. A oração tinha lugar de destaque na vida judaica e levou a incontáveis decisões rabínicas. Esses se punham de pé nas sinagogas, em posição destacada e proeminente. De acordo com o Senhor Jesus, a razão que levava os hipócritas a orarem nas esquinas das ruas era mais ou menos o que se segue. Ele dizia, um homem a caminho do templo, onde ia orar, ansiava por dar a impressão
que a sua alma era tão devota que não podia esperar até chegar ao templo. Por esse motivo, começava a orar, postando-se de pé na esquina da rua. Pela mesma razão, ao chegar ao templo, esse homem colocava-se na posição mais destacada possível. Na adoração na sinagoga, podia ser solicitado alguém na congregação que orasse publicamente, permanecendo de pé na frente da arca, por exemplo. E em determinadas ocasiões, as orações podiam ser oferecidas nas ruas. Mas o local em que a oração era feita não era o fator crítico. Tampouco a postura de pé em si mesma é relevante, não é. Na Bíblia, as pessoas oram prostradas, de joelhos, sentadas e de pé. Mais uma vez, o motivo é crucial: serem vistos pelos outros. E de novo, a recompensa é a mesma. Já receberam sua recompensa. Tanto no versículo 2, que nós ouvimos na semana passada, como nesse versículo 5. O Senhor Jesus repete essa palavra. Segunda coisa é a repetição na oração. Versículo 7 e versículo 8. Qual é a segunda recomendação de Jesus sobre a oração? Não orar como gentios ou pagãos. Então, o segundo elemento é a expressão através das palavras. Versículo 7 diz, e orando, versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus 6, versículo 7. Todo grupo religioso acolhe alguns que fazem orações repetitivas. O mesmo acontecia com os judeus da época de Jesus. Jesus, rotulou esse tipo de oração. Até mesmo a do seu próprio povo, como ele rotulou como pagã. Então, pagãos não é tanto o rótulo, mas funciona como o exemplo negativo de todos que fazem orações repetitivas. Talvez você diga assim, mas pastor, nós não fazemos isso. Mas não está em si, não é questão das orações repetitivas ou o lugar que você está em oração. O verbo lá usado no grego, ele é muito raro e significa repetir palavras sem sentido. Isso nós vemos muito no catolicismo ou em qualquer outras religiões que fazem algumas tipo de mantras, repetindo palavras sem sentidos. Jesus não está condenando a oração, nem dar esmolas, nem o jejum, como a gente vai ver no versículo 16. Tampouco está proibindo toda oração e toda repetição. Ele mesmo fazia orações longas para mostrar aos seus discípulos. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 18, eles deviam orar sempre e nunca desanimar. O ponto de Jesus é que seus discípulos deviam evitar as orações sem sentido. As orações repetitivas oferecidas sobre o conceito errôneo de que a mera extensão tornaria a oração eficaz. Esse balbúcio sem reflexão também pode ocorrer em orações litúrgicas e extemporâneas, que significa que ocorre fora do período ideal. Pode acontecer normalmente, até no nosso meio. Em essência, isso é totalmente pagão. Pois supostamente os deuses pagãos prosperam nas fórmulas de encantamento e na repetição. Por isso, tantas religiões fazem repetições e repetições, principalmente as religiões orientais. Se estivermos interessados em nós mesmos, como indivíduos que costumam orar, já estaremos incorrendo num erro. E
essa condição haverá de viciar tudo quanto nos propusermos a fazer. Nós vamos entender melhor no terceiro ponto, quando nós falamos sobre o quarto de oração. Até aqui o Senhor Jesus está nos ensinando duas coisas importantes que nós não devemos fazer. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, nesse indivíduo forma-se o desejo positivo e real de serviço pelos outros quando ele estiver orando. Então ele faz coisas que garantirão que outras pessoas fatalmente o verão orando. Há um tipo de indivíduo que se exibe e se coloca em posição proeminente, que está perenemente chamando a atenção para si mesmo. Porém, também há maneiras sutis de se fazer a mesma coisa. No começo do século passado, em um comentário sobre essa mesma passagem, que falava de um homem que tinha o hábito de que, quando passava de uma sala para outra, caía de joelhos no corredor e se punha a orar. Em seguida, levantava-se e prosseguia seu caminho. Para o biógrafo que fez a biografia deste homem, esse hábito era prova de profunda devoção e santidade daquele homem, cuja vida estava narrando. Então, alicerçado sobre o ensino do Senhor Jesus, nesse ponto, vemos que aquele homem teria sido muito mais santo se não costumasse cair de joelhos nos corredores. Mas antes, se ele oferecesse suas orações igualmente sinceras, e ninguém teria percebido que estava orando. Sim, quão sutil é! Esse erro tornou-se culpado do mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Outra forma sutil pela qual esse erro se manifesta é o que se segue, que diz o seguinte: um homem pode dizer consigo mesmo: naturalmente não cairei de joelhos nos corredores, ao passar de uma sala para outra, nem haverei de pôr-me em pé pelas esquinas das ruas, e nem exibirei no templo ou na sinagoga, mas sempre orarei secretamente. Nosso Senhor recomendou: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Sim, sempre orarei em secreto. Todavia, é perfeitamente possível que uma pessoa ore em secreto, sim, mas faça isso de tal modo, de tal maneira, que todos saibam que ele está orando em secreto. Portanto, dá sempre a impressão que, por gastar tanto tempo em oração, é alguém que muito preza a oração. Então é muito sutil, assim como dar esmolas, ou dar uma retribuição, ou fazer alguma coisa que tem que ser em secreto, também o Senhor Jesus está nos ensinando que a oração é em secreto. Aí você pergunta, mas aí a oração pública? Bom, ele vai falar sobre isso. Mas é interessante a gente notar que ele está falando não em si, a oração em si, mas como nos postamos diante de Deus em oração. Se é para a gente aparecer ou se é pelo nosso próprio benefício, a nossa própria necessidade, como a gente ora em relação a isso? Como a gente entender o que Cristo está nos ensinando? Então, a oração pública, por exemplo, deveria ser formulada de tal modo que tanto as pessoas que estiverem seguindo a oração em silêncio, como aquele que estivesse proferindo as palavras, não tivesse consciência da presença uns dos outros, mas antes fossem elevados nas asas de oração, até a presença mesma do Senhor. Então, abandonemos esses erros e apelemos para o caminho certo. Terceiro ponto importante, o quarto de oração. Aqui há uma maneira certa de orar e, uma vez mais, o segredo que envolve essa questão está na abordagem. Versículo 6, voltando para o versículo 6, nós vamos ler ali: tu, porém,
quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Se Jesus estava proibindo toda a oração pública, então a igreja primitiva claramente errou totalmente, não entendeu nada, pois eles oravam publicamente. Sim, nós oramos publicamente. O indivíduo que ora mais em público que em particular, revela que está menos interessado na aprovação de Deus que no louvor humano. Presta atenção, é muito importante isso. Se nós, eu e você, oramos mais publicamente do que em secreto, tem algum problema. Porque se eu oro mais publicamente, eu quero que as pessoas vejam que eu estou orando. Porque o louvor dos homens são mais importantes do que o louvor a Deus, do que a aprovação de Deus. A preocupação dele não é a piedade, mas a reputação de piedoso. Eu preciso parecer piedoso diante dos homens. Agora, é muito melhor lidar de forma radical com essa hipocrisia e orar em um quarto. Mas a gente tem que entender o que significa isso, em um quarto particular. O que significa isso, quando o Senhor Jesus diz que você tem que entrar no quarto e fechar a porta e orar? A palavra no grego é tameion. É mais sugestiva que quarto. É algo mais do que quarto. Significa um depósito subterrâneo. Aquele ambiente da casa onde guardamos as nossas quinquilharias ou um tesouro escondido. Então, por isso, o lugar de acesso é o lugar de acesso dos mais íntimos. Orar no tameion não é apenas orar no lugar, é orar com uma condição interior de total transparência diante do Pai. Aí sim, nós devemos refletir melhor nesse ponto importante em relação à nossa oração, quando estamos nos preparando para orar. É o estado de ser escolhido pelo Pai, na privacidade da vida, na intimidade solitária, na experiência em que não se consegue encenar, até porque Ele conhece em secreto quem nós somos de fato. Não há como esconder quem somos diante da presença do nosso Senhor. Ele sabe quem você é. A grande e importante questão, quando orarmos em qualquer lugar ou ocasião, é que devemos entender que estamos nos aproximando de Deus. Se eu me disponho a orar, eu estou me aproximando do Criador. Eu estou me aproximando do Deus Todo-Poderoso. E nesse interim, nesse trajeto, nesse percurso, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Tenho que entrar naquele quarto. Isso não significa que devemos excluir reuniões de orações. Jamais. Quarto, significa que devemos deixar algumas coisas de fora quando vamos falar com Deus. Precisamos deixar o quê? Precisamos excluir e esquecer outras pessoas. Eu vou entrar na presença de Deus, é interessante, parece paradoxo, mas eu vou explicar melhor. Como é que você vai orar a Deus e vai excluir todas as outras pessoas? Isso é uma preparação. Não é esvaziar a mente, como alguns fazem em outras religiões. Eu tenho que esvaziar a minha mente. Não é isso, jamais. É algo consciente, racional. Até porque Deus é Deus e Ele é real. Eu não estou entrando em um ser fictício, um espírito que não existe, um fantasma, ou algo da minha mente, da minha ideia. Não! Eu estou diante daquele que fez todas as coisas e me fez, e me deu a oportunidade de ser seu filho.
Quando você orar, você precisa excluir e esquecer outras pessoas. Mas não é só isso. Quando você for orar, entrar no quarto, significa que precisamos excluir e esquecer-se de nós mesmos. Você já pensou nisso? Eu não sou nada diante da presença de Deus. Eu não sou ninguém diante da presença de Deus. Eu não tenho nenhum poder, eu não sou ninguém, eu dependo única e exclusivamente do nosso Senhor. Ele que me dá tudo, que me deu vida pela primeira vez no meu corpo, que me deu vida pela segunda vez no Espírito, que me deu vida em abundância, que me deu eternidade em Cristo Jesus. Quem sou eu diante da presença do Criador? E Ele me dá a oportunidade de chegar à sua presença, e eu preciso entender que há uma reverência, porque não é qualquer homem, não é qualquer ser, é sim um ser pessoal. É um ser que se relaciona conosco de uma forma intensa, de um amor inconfundível e incomparável. Mas eu preciso meditar nesse relacionamento que eu tenho com Deus. Podemos entrar naquele quarto quando andamos sozinhos por um caminho cheio de pessoas, ou quando estamos passando de uma sala da casa para outra, quando estamos em comunhão com Deus, e ninguém sabe o que estamos fazendo. Não há nenhuma vantagem em entrar em meu quarto, trancá-lo e entrar cheio do meu próprio eu. Não há vantagem nenhuma. Essa oração não passa do teto. Porque eu entro com o meu próprio eu. Eu sou o melhor. Olha, eu fui escolhido. Olha, eu sou uma posição influente na minha igreja. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não faço como os outros. Eu não faço como aquele publicano. Eu dou meu dízimo todo mês. Eu vou todo domingo à escola dominical, por isso eu sou melhor. Esse é o seu próprio eu. Nós fazemos assim. Nós dizemos, não, nós somos como publicano. Senhor, perdoa-me que sou pecador. Será que somos assim diante da oração que devemos fazer diante do Criador? Ou somos como o outro? Na realidade, somos como um fariseu, muitas vezes. Precisamos refletir quem somos e quem é Deus para nós. E ninguém sabe o que estamos fazendo, e não há nenhuma vantagem em entrar cheio do seu eu. Cumpre-me dizer juntamente com o salmista. Abre lá sua Bíblia lá em Salmo 86, versículo 11 e 12. Salmo 86, versos 11 e 12. Olha o que o salmista diz. Como devemos entrar na presença do Senhor. Salmo 86, 11 e 12 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. É assim que você tem que entrar na presença de Deus. O passo seguinte pode ser chamado de percepção. Significa a percepção de quem Deus é. Deveríamos dizer para nós mesmos: agora eu estou entrando no salão do trono de Deus, o Todo-Poderoso, o Absoluto, o grande e eterno Deus que brande todo o poder, força e majestade, aquele Deus que é fogo consumidor,
aquele Deus que é luz e em quem não há treva alguma, aquele Deus totalmente e absolutamente santo, santo, totalmente santo. O relacionamento é aquele entre o pai e o filho. Versículo 8 diz, voltando a Mateus 6, 8, diz, porque Deus, o vosso Pai. Jesus não está dizendo que Deus é alguém que manda em nós. Jesus não está dizendo que Deus é um ser superior a nós e não tem nenhum relacionamento conosco. Jesus está dizendo que Deus é o nosso Pai. Sabe que tendes necessidades antes de lhe peçais. Se percebêssemos que esse Deus Todo-Poderoso é nosso Pai, se percebêssemos, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente somos seus filhos e que sempre que oramos devemos orar como um filho que se aproxima do seu pai. Deus sabe a nosso respeito. Ele tem conhecimento de cada uma de nossas necessidades. Antes mesmo que abramos a boca, assim como um pai que cuida do seu filho, de um filho, contempla-o, se preocupa com o filho e antecipa as suas necessidades. Você não faz isso assim com seu filho? Com a sua filha? Assim também sucede com Deus, no tocante a todos quantos estão em Cristo Jesus. O pai que vê em segredo recompensará o discípulo que ora em segredo. Finalmente devemos ter confiança. Que confiança você tem em Deus? O Deus Todo-Poderoso, invisível, que você não vê, mas que sabe que Ele existe. Que confiança você tem nele? Será que você tem confiança nele? Porque orar é confiar. Eu estou orando por um ser invisível que existe, mas que faz parte da minha vida. Eu estou conversando com Ele em oração. Eu sei que quando eu falo em Cristo Jesus, Ele me ouve. Eu sei que as minhas palavras não são em vão, não caem no chão. Elas sobem até o coração do Senhor. Por que eu sei disso? Porque eu sei que sem merecer, eu me tornei filho dele. Você sabe disso? Você sabe que sem merecer você se tornou filho dele. E se você tornou filho dele, você vai chegar até a ele, o chamando de Pai. Abba, Pai. E aí, Jesus está ensinando os seus discípulos e os fariseus, e eles não entendiam bem isso. Mas você e eu, olhando para a história, olhando para as Escrituras, olhando para toda a palavra de Deus, será que nós não entendemos? A confiança. Precisamos aproximar-nos do Senhor com confiança simples de uma criança. Por isso que Jesus disse, você entra no reino como uma criança, porque você confia quando o pai lá embaixo pede para o filho pular no vazio, onde somente os seus braços estão lá esperando, e o filho vai e se lança nos braços do pai. Essa confiança que devemos ter é a intensidade do nosso relacionamento com Deus. Essa confiança é como se a gente se deixasse ser levado por Ele, direcionado por Ele, sabendo que Ele vai nos levar no melhor caminho. Precisamos manifestar a fé própria de uma criança. Precisamos ter a certeza de que Deus é verdadeiramente nosso Pai, e por continuar reiterando as nossas petições, como se essa repetição fosse capaz de produzir a bênção, nós sabemos que Deus sabe o que necessitamos. Deus aprecia
que demonstremos a nossa intensidade, a nossa ansiedade e o nosso profundo desejo sobre qualquer coisa que lhe estejamos pedindo. Ele nos recomenda ter fome e sede de justiça, quando ele fala lá na palavra, buscando-o com determinação. Jesus também recomenda-nos orar sempre e nunca esmorecer, lá em Lucas capítulo 18, versículo 1. O apóstolo Paulo também, nós fomos instruídos a orar sem cessar, Tessalonicenses 5,17, 1 Tessalonicenses 5,17. Sim, mas com isso não devemos entender que precisamos crer que seremos ouvidos por causa do nosso muito falar. Não significa isso de jeito nenhum. Porque se eu falo, mas meu coração ainda não saiu o eu, não adianta nada. Deus não acha ruim você falar várias vezes, mas o sentido de falar muitas vezes aqui é justamente aquele que não tem um relacionamento correto com Deus. Olha, eu quero tudo de Deus, mas eu não quero saber dele. Eu quero que Deus me dê todas as coisas, e quando Ele não me dá, eu fico com raiva, fico triste. Eu falo dele, eu acho que ele foi errado nisso. Nós somos assim se nós não tivermos cuidado. Mas o próprio Espírito que está em você, ele faz a diferença, porque quando você busca o Espírito de Deus, ele vai lhe dar discernimento, no sentido de que você tem que honrar a Deus com a sua vida, com as suas palavras. Sim, nós precisamos entender que muito falar não significa nada disso que muitos aprenderam erroneamente. Significa que quando eu oro, eu estou falando com um Deus que é meu Pai. Ele é o nosso Pai, e como um pai se deleita que seu filho venha diversas vezes pedir-lhe alguma coisa, ao invés desse filho simplesmente dizer: meu pai sempre fez isso por mim. Por isso não há pai que não goste de ter contato pessoal com seus filhos. Assim também Deus deseja que cheguemos até diante de sua presença. Ele se deleita em abençoar-nos. Ele está muito disposto a dar-me o que preciso do que eu estou disposto a receber. Ele dá muito mais do que eu preciso e do que eu estou disposto a receber. E finalmente Ele sempre está interessado em meu bem-estar. O resultado disso será ter um Pai que vem em secreto e te recompensará. As bênçãos estão entesouradas ao alcance da mão direita de Deus, destinadas aos seus filhos. Deveríamos ficar envergonhados se porventura somos paupérrimos. A gente vai entender essa expressão paupérrimos quando deveríamos ser príncipes. Parece uma expressão pentecostal. Ficar envergonhado por sermos paupérrimos como deveríamos ser príncipes, não significa que eu vou ser o príncipe onde todas as coisas chegam até a mim, todos os manjares dos céus, todas as riquezas deste mundo, porque sou príncipe. Mas no sentido de que nós nos colocamos paupérrimos porque nós não entendemos que somos filhos de Deus. Não é porque somos pobres, mas devemos nos envergonhar, porque sendo filho de Deus, nós vivemos uma vida medíocre. Sendo filho de Deus, nós não demonstramos que somos filhos de Deus com as nossas atitudes, com a nossa postura, com a nossa forma de lidar com as pessoas. Significa que somos pobres nesse sentido. Deveríamos ser príncipes. E as pessoas olharem para nós e dizem assim: aquela pessoa é diferente.
Tenho sempre falado isso, mas isso é primordial na nossa vida cristã. Deveríamos ficar envergonhados por tolerarmos tão frequentemente pensamentos errados e indignos a respeito de Deus quanto a essa questão toda. Deus, quem é Deus para nós? É aquele que podemos manipular? Olha, quando a gente fizer alguma coisa boa para Deus, eu vou... Senhor, se eu fizer algo para o Senhor vai me dar isso, isso e isso. Nós temos essa tendência, irmãos. Até dentro do nosso meio cristão, até na mais pura piedade, se nós não tivermos cuidados, nós fazemos isso dentro da igreja. Olha, eu vou ofertar ali, porque se eu fizer isso, eu vou receber depois. Não é assim. Com Deus não é assim. Deus quer ver um coração agradecido a Ele, diante da presença dEle, o Criador de todas as coisas. Tudo isso é causado por falta de fé e confiança. A minha fé é muito pequena em relação à confiança em Deus. Deus é capaz de fazer por nós infinitamente mais de tudo quanto pedimos e pensamos. Creiamos nessa verdade, irmãos. E então acheguemo-nos a Ele, impelidos por pura confiança. Ainda que muitas orações particulares, por natureza, devam ser curtas, que as orações públicas comumente devam ser curtas e contestadas, embora haja lugar e valor na oração ligeira, na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão com Deus, o tempo é um fator essencial para o seu valor. Bastante tempo gasto com Deus é o segredo de toda oração eficiente. Grandes pregadores do passado gastavam horas a fio orando. Muitos deles acordavam 4 horas da manhã e oravam até as 8 horas. 4 horas direta orando. Outros, não tão fortes assim, acordavam 4 horas da manhã e oravam 2 horas até as 6 horas. Mas todos eles oravam todos os dias para conhecer mais a Deus, para ter intimidade mais com Deus, para confiar mais em Deus, para colocar todas as suas necessidades diante de Deus. Mas eles entravam com o coração quebrantado, sem o seu eu, esquecendo de todos e dele, e demonstrando o poder de Deus em nossas vidas. Como podemos conciliar todas essas coisas? E como podemos viver uma vida cristã plena diante da presença de um Deus Criador que fez todas as coisas? Nosso Deus é um Deus maravilhoso demais. Nós negligenciamos esse Deus como deveríamos agir melhor diante da presença do Senhor, demonstrando o amor que Ele tem por nós todos os dias na nossa vida. O nosso desafio é entender que Deus é conosco, Deus é contigo. Talvez Ele não resolva todos os seus problemas de saúde ou financeiro, mas não é isso que Ele está nos oferecendo. Ele nos oferece paz no meio da tribulação. Ele oferece aquilo que é mais sublime para um ser humano, a vida eterna em Cristo Jesus. O homem busca ser eterno, mas Deus nos concede essa eternidade de uma forma gratuita, sem merecermos, sem fazermos absolutamente nada. E muitas vezes jogamos para fora, negligenciamos, não reverenciamos esse Deus que é tão maravilhoso para nós, que fez tudo por nós e o faz a cada dia. Pense nisso. Lembre-se que quando você entrar na presença de Deus, você tem que entrar no quarto e trancar a porta. Entrar no quarto e trampar a porta não significa que você vai ficar isolado de todas as pessoas. Mesmo no meio de uma multidão, você entra no seu quarto, porque você sabe quem Deus é e que você está constantemente em sua presença. Ele sabe o que você necessita, mas Ele quer ouvir de você, reverenciá-lo,
glorificar o nome dEle. Senhor, acima de todas as coisas, eu te louvo, eu te agradeço. Senhor, dirige a minha vida. Faça de mim um instrumento da Tua palavra, da Tua voz. Usa-me de todas as formas possíveis e inimagináveis, com toda a intensidade, para que eu possa proclamar o Teu Evangelho, para que eu possa transmitir para as pessoas quem eu sou, Filho do Senhor, e que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer Cristo Jesus em nossas vidas. Isso só se dá, primeiramente, através da oração. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Somos falhos, pecadores. Precisamos constantemente da Sua ajuda. Nós pecamos constantemente. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar o Teu grande amor por nós, a enxergar a nossa posição como filhos, a reverenciá-lo com todo o nosso ser, a adorar o Senhor em espírito e em verdade, a fazer a Tua vontade, Senhor, a nos esmerar diante da Sua presença, a sermos usados, um desafio com muita audácia, fazer tudo para a honra e glória do Teu nome. Se possível, sacrificar as nossas próprias vidas, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Tudo isso nós pedimos e agradecemos. Olhe para a Tua igreja, Senhor, em especial. Olhe para esta igreja, supra as necessidades dela, mas principalmente, corrija-nos para fazermos tudo aquilo de acordo com a Tua vontade. É isso que nós pedimos, agradecemos em nome de Cristo. Amém.